Proclamai a palavra de Deus de cima dos telhados. Amado povo de Deus, estamos aqui nesta sexta-feira, já encerrando a semana, mas foi tão bom. Agradecemos desde já o carinho e a companhia de vocês. Muito obrigado por estarem conosco, por estarem compartilhando esses vídeos e assim propagarmos a palavra de Deus a outras pessoas. Hoje estamos iniciando. Queria falar? Pode falar. Agradecemos também ao Padre Eutrópio, que esteve esteve conosco conosco a semana toda, e todos os salmistas também. Verdade, foi bem lembrado. Então queremos agradecer, deixar o nosso carinho especial a todos eles que contribuíram aqui nesta semana conosco e fizeram este momento de reflexão e de leitura ficarem mais bonitos, tendo, claro, sem dúvida, a companhia de todos vocês. Vamos iniciar então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, vem. Vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem. Vem iluminar. Afastemo-nos do egoísmo e da inveja. Que esta quaresma ilumine nossos corações e nos livre dessas amarras que nos distanciam do reino de Deus, para que possamos levar a bom termo o nosso compromisso de amor. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim, veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isto, disse-lhes: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramai sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galaade. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-los e esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas, e estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Ouçamos o salmo proclamado por Lamartine. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. 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 Mandou vir então a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviará à sua frente José, que foi vendido como escravo. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Apertaram os seus pés entre os grilhões e amarraram o seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Ordenou então que o rei o libertasse, e o soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa, e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. 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 Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Pois eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles.
Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouçamos então a meditação com o Padre Eutrópio. Olá, meu irmão e minha irmã. Sexta-feira, mais uma vez, estamos aqui no programa De Cima dos Telhados, refletindo a Palavra de Deus. Estamos na sexta-feira da segunda semana da Quaresma. E temos como primeira leitura desta liturgia a história de José vendido pelos irmãos. José do Egito, como nós chamamos. É uma bela e edificante história. Mas interessante, vocês perceberam que durante esses últimos dias aqui no nosso canal do YouTube do Grupo E ao Povo, nessa nossa reflexão, falamos tanto das relações entre pessoas e um convite que a Quaresma faz para que a gente vença a tentação de querer destruir o outro. E por isso estamos em perfeita sintonia com a campanha da Fraternidade Ecumênica, que nos convida à fraternidade e ao diálogo como compromisso de amor. Veja que hoje, por causa de inveja, os irmãos vão vender José, porque José era considerado o filho mais querido de Jacó, de Israel, né? E agora eles querem vender, tem toda a história de jogá-lo em uma cisterna e dizer para o pai que foi um animal feroz que o matou, mas aí alguém decide vendê-lo. Essa história toda nos faz remeter imediatamente à figura de Cristo, que também será vendido por 30 moedas de prata, que será de uma certa forma morto, perseguido, morto por inveja, por não capacidade de acolher o dom da graça de Deus. Tantas motivações estiveram por trás daquele julgamento de Jesus. Hoje é sexta-feira e, portanto, os textos da Quaresma na sexta sempre nos apontam para a grande sexta, que será a sexta-feira maior, a sexta-feira santa. O texto já nos remete para este momento também, na figura de José vendido pelos irmãos, a figura de Cristo também vendido e levado à morte. Porém, não esqueçamos, é José que vai salvar o seu povo da época da fome, quando os irmãos dele vão até o Egito. E é José, então, que é considerado o redentor do seu povo. Mais um sinal que nos une à figura de Cristo. José é, por assim dizer, um prenunciador do Cristo, aquele que salva seus irmãos, que nos salva a todos. Por isso também o Salmo que nós escutamos, que nós acabamos de escutar cantado nesta liturgia da sexta-feira da segunda semana da Quaresma, é uma lembrança das maravilhas do Senhor. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. E aqui nos coloca: mandou vir então a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que o sustentava. Um homem enviará à sua frente José, que foi vendido como escravo. O Salmo nos remete que mesmo frente a toda esta maldade humana, Deus, na pessoa de José, vai continuar o seu plano de salvação para o seu povo. José falar com seu povo, venha para o Egito e ali ele cresça. Tem toda a história que nós conhecemos depois. Muito significativo esse texto para nós nesta sexta-feira. Saibamos ver o que o ser humano é capaz de fazer com o seu próprio irmão. Não esqueçamos, dias atrás escutamos a história triste de Caim e Abel. Agora são irmãos que vendem o próprio irmão. É o mal que pode tomar conta da sociedade, que pode destruir as nossas relações, que pode fazer com que o outro não seja visto como irmão. Mais uma vez, saibamos escutar o apelo da campanha da fraternidade deste ano. O Evangelho também retoma essa triste possibilidade que o ser humano tem de querer exterminar Deus do seu meio.
Jesus conta a chamada parábola dos vinhateiros homicidas. Ele conta esta parábola para os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo. Ele está falando para as autoridades da sua época que não querem acolher aquele que vem da parte de Deus, do que eles são capazes de fazer. Primeiro, ele usa a imagem da vinha, a vinha tão querida nos textos do Antigo Testamento, a vinha que é um sinal, que é um símbolo do povo de Deus, de Israel. A vinha do Senhor Israel, a vinha do Senhor, a vinha é a casa do Senhor, Israel, né? A vinha do Senhor. Aqui nós encontramos então todo o cuidado que Deus teve para a sua vinha, preparou a sua vinha com todos os cuidados, mas ao enviar, ao arrendar para vinhateiros a sua vinha, esses vinhateiros que deveriam cuidar da vinha começam a tomar a vinha como propriedade sua. E aí, quando o Senhor envia aqueles para arrecadarem os frutos, eles maltratam esses, né? Maltratam outros. E aí o Senhor decide mandar o seu próprio filho, pensando que eles iriam respeitar. E quando eles veem um filho, eles agora sim, vamos tomar a vinha matando o herdeiro. É claro que a imagem é uma imagem do próprio Cristo, da história de Israel. O Senhor enviou tantos profetas que foram desprezados, que foram perseguidos e humilhados. O Senhor enviou o seu próprio filho, mas aqueles que eram os arrendatários, melhor dizendo, aqueles que eram os responsáveis pela vinha, os arrendadores, eles não souberam reconhecer o próprio filho e mataram o filho. É um perigo quando o ser humano deixa subir à sua cabeça seus projetos de domínio e esquece de que a nossa vida, a vida do próximo, que toda a nossa sociedade está aqui nas nossas mãos como um chamado do Senhor, como uma responsabilidade para o cuidado, para a proteção. Saibamos olhar nesses textos de hoje duas coisas. Primeiro, a triste realidade de que podemos nós também cairmos de não escutar a voz do Senhor e deixarmos seduzir por tantos desejos desmedidos que temos no coração. Desejo do mal, inveja, violência, ódio, vingança. Por outro lado, saibamos ver a vontade de Deus em nos salvar. Sejamos capazes de deixar-nos que a graça e a misericórdia de Deus nos transforme. Longe de nós a maldade, longe de nós o fechamento à graça e à salvação. Meu irmão e minha irmã, muito obrigado a você que nos acompanhou durante a semana. Obrigado a vocês do Grupo E ao Povo, Ana Clara, Tiago, Beto, também a Betinho, a todos vocês, pelo convite para estar aqui essa semana compartilhando a palavra do Senhor. Espero que o programa De Cima dos Telhados possa continuar, de fato, nesse período de pandemia, de cima dos telhados, anunciando a boa nova do Senhor. A vocês, a suas famílias, dessa bênção do Deus rico em amor e misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até um dia a gente vai se encontrar novamente. E continue assistindo De Cima dos Telhados. Obrigado por sua companhia. Nós, eu, Tiago, Beto, agradecemos por você ter estado conosco durante esta semana, ter meditado, refletido a palavra de Deus. E como eu disse lá no primeiro dia, acima de tudo, o grande desafio de todos nós cristãos, vivenciar a palavra de Deus. Então que nessa quaresma, esse momento bonito que a nossa igreja nos traz para refletirmos bastante sobre cada um de nós e a campanha da fraternidade deste ano, pensar também nos nossos irmãos de outras religiões, que nós sejamos seres humanos melhores, cristãos melhores. Vamos terminar então rezando o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vai doer, eu sei que vai doer, não se faz a paz sem nenhum sofrer. Vai haver espinho ao longo do caminho, mas eu decidi que é assim que tem que ser. Deus abençoe, bom final de semana. Proclamai a palavra de Deus de cima dos telhados.